Muito bem, conforme prometido para hoje, então nós temos aqui uma live com um tema bem interessante para todos aqueles que pensam trabalhar com vendas, que já trabalham com vendas e que querem ter uma melhor estrutura para estar trabalhando. Olha o tema para hoje: como influenciar pessoas e vender. Por que este tema? Por que este assunto? Porque eu quero mudar a forma de vender, tornando mais fácil a vida do vendedor, permitindo que ele possa transformar a vida de mais clientes. Para isso, ensino ao vendedor formas práticas de conduzir a venda por meio de treinamentos à distância. Saber vender é importante? Sem dúvida. Napoleão Hill, um famoso escritor, mencionou certa vez que nada acontece até que alguém venda alguma coisa. Isso quer dizer o seguinte, só um momento. Isso quer dizer o seguinte, que vender é uma parte essencial de todas as atividades das pessoas. Quem trabalha como funcionário numa empresa vende. Ele vende o seu tempo. Ele recebe um determinado salário por mês para trabalhar 40, 44, 48 horas de trabalho por mês naquela empresa. Será que um dentista, por exemplo, será que o dentista vende no seu trabalho? Talvez a exceção é se ele for funcionário de uma clínica e receba um salário fixo dessa clínica. Caso contrário, caso ele tenha o seu próprio consultório, dentista, ele precisa vender credibilidade. Esse dentista, ele precisa vender os seus serviços, de maneira que as pessoas possam confiar no trabalho dele e possam vir até ele e ele atender essas pessoas. Da mesma forma, um médico, um advogado, o médico vende também. Ele também vende a credibilidade do atendimento dele. Se nós formos no consultório de um médico e ele estiver ali com uma roupa muito desleixada, o ambiente estiver muito sujo, o médico atender de uma maneira muito áspera o paciente, dificilmente esse paciente vai querer voltar naquele consultório, porque a venda da imagem do médico foi prejudicada, não foi bem elaborada. E com certeza, então, vender em todo o comércio, em todos os negócios, é algo muito importante. Quando falamos em vender, nós podemos dividir em alguns aspectos para entendermos melhor esse tema. Por exemplo, hoje nós vamos falar aqui de quatro aspectos, tá? Dentro do tema principal, que é influenciar pessoas e vender. O primeiro tema, que foi ali colocado no grupo, que muita gente deu a sua opinião. Primeiro ponto, qual é a primeira pessoa que deve ser influenciada? Um segundo aspecto, por que as pessoas compram? Um terceiro aspecto, é, como fazer as pessoas confiarem em você. E o último, como despertar no cliente o desejo intenso de comprar o seu produto. Então, nós vamos apresentar esse assunto. Se quiserem estabelecer comentários ao longo da apresentação da matéria, podem participar. Veja, qual é a primeira pessoa que deve ser influenciada? Talvez você diga logo de cara: ah, é o cliente. Mas será que é? Ah, então é o chefe do cliente? São os pais? O cônjuge? Não, nenhuma dessas pessoas. A primeira pessoa que nós devemos influenciar é nós mesmos. Como assim? Muitas vezes as pessoas falam do vendedor, até fazendo piadinhas, como dizendo que ele vende dor, como sendo aquela profissão sofrida.
como sendo aquela profissão que a pessoa não teve opção, não tinha outro trabalho para fazer e ele acabou indo vender alguma coisa. Será que com essa atitude de que não havia coisa melhor para fazer, que era a única coisa que eu tinha, será que com uma atitude assim a pessoa vai ser bem-sucedida? Ele vai aproveitar as oportunidades que tem, vai fazer com gosto? E ainda tem uma frase que ela é chave, inclusive quem estiver fazendo anotação, por favor, pode anotar que ela é valiosa. Sentimentos são contagiosos. Se a pessoa está emburrada com o serviço dela, está fazendo de má vontade, atende um cliente de má vontade, vai acabar transmitindo isso de alguma maneira ou de outra. E com certeza isso vai se refletir no resultado dele. Mas vamos contar aqui uma história para a gente entender esse aspecto de como nós podemos encarar a atividade de vender. Imagine que se pergunte a um rapaz: qual é a sua profissão? E ele diga: eu realizo o sonho das pessoas. Como assim? Realiza sonhos? Que sonhos? Ah, eu realizo o sonho das pessoas estarem juntas em família reunida, de haver festa, de haver alegria, dos avós verem os netos crescendo. Puxa, que serviço legal esse que você faz. Mas como assim você realiza esses sonhos? Ah, eu dou meios para que as pessoas possam ter a casa dos seus sonhos e assim ter todo esse ambiente de convivência que eu descrevi aqui. Ah, então você dá uma casa de presente para a pessoa? Não, não é bem assim. Eu entrego à pessoa meios para a pessoa ter a sua casa dos sonhos. E faço isso por meio de um consórcio de imóveis. Ah, agora entendemos melhor. Mas imagina se logo no começo você volta a fita um pouco e pergunta para aquele rapaz: qual a sua profissão? Vendedor de consórcio. Não ia ter nenhuma empolgação. Ele não ia ali cativar ninguém com essa resposta direta e objetiva. Gramaticalmente, a resposta está certa, mas quando ele menciona que ele vende sonhos, ele realiza o sonho das pessoas, ele está sendo ali apresentando a tarefa dele de uma tarefa que traz benefícios reais à pessoa, transforma a vida das pessoas. E nesse aspecto da pessoa poder ter a casa própria, é uma transformação que talvez mude o resto da vida da pessoa. Então é algo que é feito com amor, com carinho. No seu caso, nos produtos que você comercializa, qual a sua atitude com relação a vender? Qual dos dois casos você colocaria como resposta se alguém te perguntar qual a sua profissão? Você vai mencionar o que você causa de transformação às pessoas? Ou você simplesmente vai dizer, eu vendo isso, vendo aquilo? Portanto, nós temos aqui já uma primeira pergunta respondida. Para quem devemos fazer, influenciar primeiro? Nós mesmos. E como fazemos isso? Através de uma mudança da nossa mentalidade. Não sei aqui se todos tiveram a oportunidade de assistir a live do mês passado, em que falamos de neurociência, do funcionamento da mente humana. Ali, numa apresentação bem simples, mencionamos que no nosso cérebro, conforme as nossas experiências, conforme as nossas crenças, conforme aquilo que pensamos dia após dia, nós vamos criando caminhos neurais. E 75% do nosso funcionamento é automático, ou seja, é nesses caminhos que já estão estabelecidos. Vamos no automático do que já está na nossa mente, sem pensar muito o que fazer. Então, se estes caminhos estão ali no sofrimento de vender, naquela coisa chata e que eu não tenho escapatória, vai funcionar sempre desse jeito no dia a dia. Mas
esses caminhos, eles podem ser assim pavimentados de novo. Ou seja, com os nossos pensamentos conscientes, procurando moldar a nossa maneira de pensar, nós podemos colocar caminhos novos na nossa mente. É a neuroplasticidade. Eu não vou me aprofundar muito nesse aspecto, porque foge do nosso tema. Mas é possível, quando conduzimos de forma consciente os nossos pensamentos, estarmos criando na nossa mente uma nova forma de pensar. E quando nós estivermos no nosso dia a dia, estivermos ali no piloto automático, essa maneira carinhosa de tratar a área de vendas vai ser o nosso automático. E com certeza os resultados vão vir. Mas talvez alguém se pergunte, Paulo, neurociência, neuroplasticidade, mudar a mentalidade, assim, foi tão rápida a explicação, será que não tem uma maneira um pouco mais aprofundada da gente entender como desenvolver essa mentalidade? Sim, no final desta apresentação, nós vamos ver maneiras em que a pessoa ela pode desenvolver uma mentalidade seja bastante vantajosa na área de vendas, ou seja, amar a área de vendas. Certa vez, um grande apresentador de circo, ele disse que ele amava o seu público. Parecia uma resposta assim meia inocente, mas quando ele deu mais detalhes, é um apresentador que reunia a plateia de milhares e milhares de pagantes que iam ali assistir o seu espetáculo. E ele falou: graças a essas pessoas estarem aqui, eu tenho o meu sucesso, eu tenho o meu retorno financeiro. Então eu vou fazer o melhor para este público. Assim, adquira essa mentalidade de amar os seus clientes, de fazer o melhor em apresentar para eles soluções das suas dores, dos seus problemas, formas de realizar os seus sonhos, e com certeza eles vão perceber isso. Afinal, sentimentos são contagiosos. Mas será que quando falamos em desenvolver uma mentalidade correta, isso tem a ver com influenciar as outras pessoas? Sim, tem tudo a ver. Mas antes de pensarmos em influenciar as outras pessoas para que elas compram os nossos produtos, nós temos que pensar no seguinte: por que as pessoas compram? Alguém deseja fazer algum comentário? Por que as pessoas compram? Aqui eu tenho a oportunidade de beber um pouquinho de água. Fala muito da sede. Bom, por que as pessoas compram? Vamos ver quatro motivos principais. Tá? As pessoas podem comprar por medo. Pensa, por exemplo, acabamos de sair de uma pandemia, tá? Em que o medo de ter Covid era grande. Então, se uma pessoa lá em 2020 começasse a espirrar, tosse, febre, ele ia ficar com medo. Ele ia correr para uma farmácia comprar um teste de Covid. Ou talvez ir para o pronto-socorro rapidamente. E se fosse confirmado, o médico prescrevesse muitos remédios caros, então ele com certeza compraria aqueles remédios. Por quê? Medo. Medo da doença, medo das consequências que aquele transtorno causaria para ele. Um segundo motivo pelos quais as pessoas compram é por necessidade. A pessoa tem uma necessidade, eh, por exemplo, vai trabalhar. Ele precisa do transporte público para ir trabalhar. Ele paga o ônibus. É como se ele comprasse o bilhete de passagem do ônibus. Ele faz isso pela necessidade, por não ter outra escolha. Porque se a pessoa trabalha muito perto de casa, ele talvez prefira ir a pé ou de bicicleta. Ou se ele pode ir de carro, talvez ele prefira o carro do que o transporte público. Mas a maioria dos trabalhadores não tem essa escolha. Elas compram a passagem do ônibus porque precisam ir para trabalhar. Tanto que se vocês
forem ver as empresas de transporte público, dificilmente algumas delas estão fazendo uma pesquisa de satisfação de clientes. Por quê? Porque sabe que o cliente é obrigado a pegar o ônibus e fim de papo. Ela vai ter sempre os clientes ali. Essas são duas formas duas motivações das pessoas comprarem. Temos uma terceira, que é pelo prazer, pela satisfação. Talvez quando a pessoa compre um chocolate, ela compra o chocolate porque ela quer ter prazer em comer. Se ela compra um refrigerante, uma Coca, por exemplo, ela quer ter o prazer de beber aquele refrigerante. Talvez, se ela fosse tomar uma água, por exemplo, ela não teria a mesma satisfação. E quarta, um quarto motivo das pessoas comprarem é por desejo, desejo de ter as coisas. Por exemplo, o que leva as pessoas a comprar um iPhone? Será que o iPhone é o melhor celular que existe? Talvez hajam outros muito bons equivalentes a ele e mais baratos, tá? Mas as pessoas compram um iPhone porque fazem parte de um grupo seleto de pessoas que têm esse equipamento. Da mesma forma, o que leva alguém a comprar uma moto Harley Davidson? É como que pertencer a um clube, a uma tribo, tá? A um grupo seleto de pessoas que tem esse tipo de motocicleta. É a mais barata? Não. É a mais prática de usar? Não. Tanto que eu duvido que você peça uma pizza e o motoqueiro venha numa Harley Davidson te entregar a pizza. Não vem. Tá? É uma moto cara, consome muito, é difícil de manobrar nos buracos das ruas, e alguns apelidam a Harley Davidson de trator disfarçado de moto. Mas por que pessoas gastam uma fortuna, mais do que um automóvel, para ter uma motocicleta dessas? Pelo desejo de participar daquele grupo seleto que tem esse tipo de moto. Então, vimos aqui 4 motivos das pessoas comprarem. O seu produto se encaixa em qual deles? É interessante nós pensarmos, mesmo que seja um produto de uma necessidade básica, mas trabalharmos nos últimos 2 aspectos, das pessoas comprarem por prazer, delas comprarem por desejo. Por quê? Os 2 primeiros, medo. Quando passa o medo, a pessoa não quer saber mais. A pandemia da Covid acabou. Se você der 2 espirros, você vai comprar um teste rápido de Covid na farmácia? Dificilmente. Tá? Ou se nós estamos num feriado em casa, será que nós vamos querer dar uma voltinha de ônibus urbano só para passear um pouquinho? Talvez não. Então, quando não há necessidade, não há compra. Mas quando há o desejo de ter, e principalmente se esse desejo é intenso, dinheiro não é problema, não. A pessoa faz o empenho, tanto que quando é lançado um modelo novo de iPhone, algumas pessoas ficam horas numa fila para no primeiro dia de lançamento já terem aquele modelo mais novo, tá? Porque elas querem ter. A partir do momento que nós sabemos que são esses os motivos de compra das pessoas, então nós vamos conduzir a nossa venda a nossa conversa, vamos colocar assim, logo no começo, né? Nós vamos conduzir nossa conversa a influenciar as pessoas para o desejo, para o prazer, para motivações que levem ela a comprar o nosso produto. Agora, como nós vamos saber exatamente a situação da pessoa? Tá? Será que o que ela está pensando é uma necessidade, é um desejo? Vem aí algo que é bastante importante para o profissional de vendas ter a habilidade, que é fazer perguntas. Perguntas bem elaboradas, perguntas discretas. Não vai parecer que estamos fazendo um interrogatório para o cliente, ele vai se chatear com isso. Ou se nossas perguntas talvez forem indiscretas, forem perguntas inconvenientes, ele pode se ofender e querer ir embora e não conversar mais com a gente.
Então, a habilidade de perguntas, tá? O como, o quando, o porquê, a habilidade de perguntas, ela é bem importante para que possamos influenciar as pessoas. Mas aí vem uma segunda questão. Como podemos desenvolver a habilidade de fazer perguntas? No final da live, eu vou mostrar como podemos desenvolver esta habilidade. Bom, digamos que você já está conhecendo o seu cliente, você já está conhecendo o desejo que ele tem, você já está conhecendo a dor que ele tem, e vai chegar o momento, então, de você apresentar a sua solução para a dor dele, a sua forma de atender o prazer, o desejo dele. Mas pode ser que o cliente não te conheça bem e não confie em você. Talvez o cliente já seja um cliente de outras épocas que vai comprar um produto novamente, produto ou serviço com você. Mas vamos colocar aqui uma situação mais difícil, porque se soubermos dominar uma situação mais difícil, com certeza vamos tirar de letra situações mais fáceis. Então imagine aquela venda fria. É o seu primeiro contato com o cliente. Inclusive, isso é importante, porque o bom profissional de vendas, ele não para o tempo todo sentado numa cadeira simplesmente esperando os clientes virem. O profissional bem-sucedido de vendas, ele tem formas de prospectar e de ir atrás dos clientes. Então você está ali naquele contato frio de alguém que nunca te viu antes na vida, não sabe quem você é, tá? Como você pode então fazer com que esta pessoa confie em você? Existem maneiras, existem inclusive traços psicológicos que podemos usar para que as pessoas possam nos dar atenção, querer conversar conosco, e assim fica mais fácil influenciar estas pessoas. Por exemplo, no grupo lá nós fizemos uma pergunta que deixou muita gente curiosa, né? Eu percebi pelos comentários que fizeram, tá? Qual a palavra mais interessante, mais bonita que uma pessoa pode ouvir? É o seu próprio nome. Então, quando você está conhecendo um cliente, você está ali nos contatos iniciais com esse cliente, tá? E perguntar o nome dele, preste atenção quando ele fala para memorizar. Dependendo da situação, se for por telefone, talvez você não perca a oportunidade de anotar o nome dele. Mas talvez no ali cara a cara com a pessoa, vai ficar chato você tirar um caderninho e marcar o nome dele. Então, memorize para poder mencionar este nome dele, não de forma repetitiva e massiva, porque aí pode se tornar cansativo. Mas diga o nome dele. Ô, senhor Gilmar, como o senhor está? Que prazer falar com o senhor, tal e tal e tal. Senhor Gilmar, deixa eu te perguntar uma coisa assim, 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 tá? Eu estou citando Gilmar porque é o primeiro nome que aparece aqui na minha tirinha de eh, de participantes. Então, utilizar este nome do cliente vai ser um fator psicológico que ele vai prestar atenção ao que você está falando. Um segundo aspecto, sorrir. Sorrir sempre. Sabe aquele sorriso natural em que parece que os olhos brilham? Não aquele sorriso forçado ali em que você faz de conta que está satisfeito com a pessoa, mas quer distância. Mas um sorriso autêntico, de felicidade de ter aquele cliente. E afinal, quem trabalha com vendas deve se sentir feliz de ter ali, então, um cliente na sua frente para atender. Também um aperto de mão equilibrado, tá? Nem aquele aperto de mão alicate que você deixa até dolorido os dedos da pessoa, e nem aquele aperto de mão que passa suavemente na ponta do... Parece que está com nojo de pegar a mão da pessoa. Não, mas um aperto com a mão cheia, um aperto firme, sem machucar a pessoa, transmite uma sensação de confiança.
O seu tom de voz, a sua maneira de vestir, a sua apresentação como um todo vai ser importante para que o cliente confie em você. Aí vem outro aspecto. Entrando naquela questão de perguntas, incentive a pessoa a falar dela. As pessoas gostam muito de falar de si próprias. Se, por exemplo, a consulta ali com o médico estiver meio fria, meio sem assunto, se você perguntar para ele, doutor, o senhor já fez esse tipo de cirurgia alguma vez na vida? Talvez ele se empolgue. Ah, sim, eu já operei em vários casos e teve um que foi assim, teve outro que foi bem do teu jeito, vai ser fácil a gente fazer essa tua cirurgia. Por quê? Porque você encorajou a pessoa a falar de si. Então, com os nossos clientes, vamos deixar que ele fale de si. E qual vai ser a nossa atitude? Buscar pontos em que podemos concordar com ele, tá? Pontos de apoio. Esse apoio ao que ele está falando, tá? O apoio não precisa dizer, ah, o senhor fuma, poxa, parabéns, continue fumando muito. Não é desse jeito. Diz, ah, interessante. Entendi. Compreendo a situação. Quando você começa a apoiar a pessoa, a reciprocidade ela vai surgir. Reciprocidade como assim? Tá, você já quebrou o gelo, você já está fazendo uma amizade com seu cliente, ele já está falando de si. Por meio das perguntas habilidosas, você já está entendendo a dor dele. Quando você começa a falar a maneira como o teu produto, como o teu serviço vai solucionar a dor dele, vai satisfazer o desejo dele, vai transformar a vida dele, aí com certeza ele também vai te apoiar. Reciprocidade. Puxa, é verdade, Paulo, isso que você está falando aqui resolve realmente o meu problema. E essa reciprocidade vai influenciando a maneira da pessoa, de maneira que ele vai realmente confiando em nós e ele vai confiar em nós e vai ter a mentalidade já voltada para adquirir o nosso produto. Nesse momento, nós podemos fazer algo que é como uma classificação de clientes. Dependendo de como conseguimos aquela pessoa, a pessoa ela pode ter alguns níveis de consciência. E é importante identificarmos esse nível de consciência da pessoa para que a nossa conversa, a nossa apresentação a vender seja realmente adaptada à necessidade dele. Existem vários níveis de consciência e existem algumas tabelinhas que variam um pouquinho na quantidade de números. Mas vamos entender a ideia principal. Digamos que o produto seja um alimento. Tá. Aquela pessoa que estamos ali abordando, ela nunca ouviu falar daquele alimento. Então, é uma situação que vamos fazer uma apresentação para ele de um jeito. Ele já ouviu falar, mas não tem muita informação sobre o assunto. Tá? Já é parecido com o primeiro. Ele já conhece o produto, mas ele não acha que serve muito para a necessidade dele. Já é um nível de consciência diferente. Ele conhece e ele sabe que é bom para ele. Opa, cada vez o caminho está ficando melhor para a gente fechar essa venda, não é? E talvez o nível mais forte de consciência é aquela pessoa que conhece o produto, que sabe que atende a necessidade dele, que sabe que nós vendemos o produto e ele estava procurando alguém com aquele produto para comprar. Aí fica tão fácil, né, que já sai quase que automático. Identificar esse nível de consciência e se adaptar a ele vai fazer com que a nossa forma de conversar com a pessoa, tá, influencie esta pessoa. Bom, até aqui, então, nós vimos vários detalhes de como a gente começa a se aproximar da pessoa, vai fazendo contato e vai ganhando a amizade dessa pessoa. Mas, assim, em termos de apresentação, é verdade que não dá para fazer assim, todos os casos possíveis, porque cada um de nós trabalha com um determinado produto, com um determinado segmento, com um serviço diferente.
Mas algo que é extremamente importante é elaborarmos uma boa apresentação do nosso produto. Só que assim, não adianta você pegar uma folha de papel e ter a colinha já pronta, imaginando que você vai usar aquilo todas as vezes, porque não vai dar certo, não. Deu para perceber que varia muito a situação de pessoa para pessoa, de nível de conhecimento, de necessidade. Então, é algo que nós desenvolvemos a habilidade de pensar. Então, como fazer isso? Como desenvolver essa habilidade de apresentar o nosso produto ao nosso cliente, influenciando ele? No final da live, nós vamos comentar sobre como fazer isso, como elaborar uma boa apresentação. Bom, você já está ali com o seu cliente, já está confiando, já entabulou uma amizade com ele já está confiando em você, ele já conheceu o seu produto. Vem uma hora de ouro em que todos nós pensamos como despertar o desejo ardente em nosso cliente. Tem um vídeo do Flávio Augusto, tá? Que eu coloquei no grupo, aqueles que entraram há algum tempo, talvez tiveram a oportunidade de assistir, que ele utiliza um método fantástico de despertar o desejo do cliente. Vai entrar naquela questão das perguntas que a gente falou antes, tá? Ele vai fazendo perguntas de maneira que o cliente vai dando as respostas que convença a ele mesmo. Como assim? Só um momentinho. Quando a gente está falando muito, acaba secando um pouquinho a boca. Pensa assim, qual a situação ali que o Flávio colocou, junto com o Joel J, de cenário, tá? O cliente era um professor de educação física. E o Flávio era um vendedor de curso de inglês. No primeiro momento, você pensa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O professor de educação física vai querer comprar bola, agasalho, vai querer comprar um curso de ginástica, mas é um curso de inglês. Bom, na conversa, o vendedor pergunta para o cliente, é, por que o curso de inglês é importante na área de educação física? Aí o cliente pode responder algo do tipo, é que todas as novidades da área vêm de fora do Brasil e estão em inglês. Livros, revistas, os mais renomados, está tudo em inglês. Ah, e se você tiver a par desses livros, desses sites, dessas matérias novas, isso vai melhorar o teu trabalho? Sim, com certeza. Você vai ter mais alunos? Vou, com certeza. E me responda uma coisa, você tem ideia do que você já perdeu ao longo desse tempo todo que é professor de educação física por não saber inglês? Ah, rapaz, foram 15 anos que eu acho que eu perdi muito aluno. Puxa, 15 anos? Então a partir de agora você não vai perder mais nenhum. E aí foi para o fechamento. Então, qual é a ideia? Tá? Você fazer perguntas do tipo, por que tal coisa, que é o teu produto, é importante na tua área? E deixa o cliente responder. Quais os benefícios que você vai ter? Deixa o cliente responder. Tá? Quanto você vai ganhar a mais por isso? Deixa o cliente responder. Quando o cliente vai fazendo, vai raciocinando e vai colocando essas respostas, ele próprio já está se convencendo de que aquele produto vai ser extremamente benéfico para ele. Então, é uma maneira de você ir influenciando o cliente, tá? Aliás, o cliente se auto-influencia, né, pela sua conversa, de maneira que ele fique com o seu produto. Mas é bem interessante que esse mesmo método de você fazer perguntas deixando o cliente raciocinar e o cliente achar as respostas pode ser muito útil nas objeções. Deixa eu citar aqui uma objeção
que todo vendedor despreparado vai respirar fundo. Imagina, o vendedor despreparado fez toda a sua apresentação e o cliente fala, mas na concorrência é mais barato. Aquele vendedor despreparado, ele talvez simplesmente se cale. Ah, tá bom, fique à vontade. E vai embora deixando o dinheiro na mesa. Como então poder contornar essa objeção usando essa forma de raciocinar que nós apresentamos agora? Pensa bem. Aliás, vamos fazer um pense comigo aqui, antes de entrar numa encenação. O cliente está pesquisando, certo? Se na concorrência o produto é muito bom e na concorrência o produto é mais barato, por que que ele não fechou com a concorrência? É porque a situação não é bem essa. E é esse fio de raciocínio que você vai puxar no cliente. Tá? Então, você apresentou o teu produto e o cliente mencionou, na concorrência é mais barato. Bom, primeiro uma pergunta de apoio, né? Ah, eu percebo que o senhor está pesquisando os preços, não é verdade? É. E com certeza o senhor viu o trabalho de outros, o senhor viu o meu trabalho também, o meu produto. E responde uma coisa: o que foi que o senhor viu aqui no meu trabalho que fez o senhor vir aqui conversar comigo? Bom, ele vai te dar uma resposta. Dificilmente o cliente vira as costas e vai embora. O cliente vai te dar uma resposta. Tá bom, tá? Qual- Qualquer que seja a resposta que ele dá, você vai embutir na próxima pergunta. Suponhamos que o cliente fale: Ah, eu gostei da tua forma firme de falar. Ah, eu gostei da segurança que você transmite ao falar. Ah, eu gostei da experiência que vocês têm já muitos anos de mercado. Ah, poxa, muito obrigado por reconhecer isso, nossa. É aquela maneira de confirmar que o cliente falou, sempre apoiando o que ele fala. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É, O cliente destacou a tua experiência. O senhor está certo. Ter o melhor profissional, o mais experiente, vai fazer muita diferença para o senhor. E responda o seguinte: o que vai acontecer se o senhor contratar um profissional menos experiente? Talvez ele responda: Ah, eu vou ter prejuízo. Me responde assim: o prejuízo, tá, de contratar um serviço mais barato compensa? Muito provavelmente a resposta é meio automática do cliente dizendo que não compensa. Aí então o nosso serviço, apesar de ser um pouco mais caro, irá transmitir a ele essa segurança maior. Ou seja, você contornou uma objeção porque você fez mais perguntas, indo mais a fundo no cliente, e fez o cliente achar respostas que o convencesse. Agora, uma segunda situação, afinal de contas, quem é profissional de vendas sabe que tem que estar preparado para contornar a objeção. Então, vamos para outra objeção pesada. Vamos para outra objeção que o vendedor despreparado vai agir que nem o Kiko do Chaves. E talvez até desista da conversa e vá embora. O vendedor fez a apresentação dele e o cliente diz: Vou pensar. O que você responde para ele? Ele fala que vai pensar: Tá bom, eu estou aqui, qualquer coisa me procura. A gente sabe que ele não, dificilmente ele vai procurar de novo. A gente sabe que isso não funciona para vendas. Então, se o cliente diz vou pensar, nós podemos continuar o raciocínio com ele. Olha, eu sou especialista aqui na minha área. Quando o senhor fala que vai pensar, é porque o senhor está com dúvida, tem alguma trave aí na forma de ver o produto, tem algo que o senhor precisa conhecer melhor. Me conta o que está passando na tua cabeça.
que aí eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão, porque eu sou especialista da área. Bom, ele vai te dar alguma resposta. Novamente, ele não vai virar as costas e sair, né? Ele vai te responder alguma coisa. Seja qual for a resposta que ele te dê, use a resposta dele numa pergunta, embutida numa pergunta para ele raciocinar. Suponhamos que ele diga, é que eu não sei se tal produto, nessas circunstâncias, vai funcionar direito. Ah, eu entendo. Olha, esse produto, ele tem também esse, e vai funcionar bem nessa circunstância, sim. Ah, viu como foi esclarecido que esta é a melhor opção para o senhor? Ou seja, nós fizemos o cliente pensar e achar as respostas, convencendo a si próprio de, que o nosso produto vai atender a necessidade dele. Talvez esteja se perguntando, mas entra de novo a questão de perguntas. Não tem como fugir. Ser habilidoso em elaborar perguntas para o nosso ouvinte raciocinar é fundamental em influenciar pessoas, em vencer objeções, em conduzir a pessoa até o fechamento. Bom, como podemos então aprender a elaborar perguntas? E aquelas questões que ficaram ao longo da apresentação, né? Como mudar a nossa mentalidade para que possamos amar o serviço de vendas, sempre levando benefícios e soluções às pessoas. Também como fazer apresentações eficazes do nosso produto. E ainda podemos trabalhar mais em termos de vencer objeções e fazer um fechamento. Bom, tem muita informação valiosíssima a ser apresentada nisso, que será na fase 2, tá? De influencie pessoas e venda. Essa fase 2, nós vamos começar a partir do próximo sábado, uma sequência de 4 sábados. Então começa sábado que vem, 18 de novembro, depois dia 25, depois dia 2 e dia 9 de dezembro, 4 sábados a partir das 4 horas da tarde. Eu vou estar aqui junto com vocês. Será um prazer ter todos vocês aqui desenvolvendo a habilidade de vender. E cada um desses aspectos, tá, vai ser elaborado, vai ser examinado mais profundamente e vamos ter várias atividades. Aqui todos vocês foram convidados para uma live para conhecer este assunto. Mas a fase 2 é um treinamento. Então não vai ser apenas uma horinha de conversa, vai ser pelo Zoom também, online, tá? Mas nós vamos nos estender bem mais, talvez 2 horas, um pouco mais, conforme as dúvidas, conforme o tempo necessário para solucionar questões que acabem surgindo, tá? Vai haver uma apostila, um material de apoio, tá? E assim como essa aula fica gravada e vocês podem assistir depois, tá? No treinamento, a aula vai ficar gravada também para assistir quantas vezes desejarem. Mas só que assim, como é um treinamento e eu quero pessoas que estejam comprometidas com os resultados, esse treinamento ele vai ter um investimento. É um investimento de uma única parcela de R$ 97. É uma forma de ver que quem realmente está interessado em desenvolver habilidade de vendas, influenciar pessoas e vender muito. Principalmente porque final do ano está chegando. Todo profissional de vendas sabe que dezembro é o auge de vendas do ano todo. Mesmo nos anos anteriores, a Black Friday ter se tornado comum em novembro, dezembro ainda é o melhor mês de venda na maioria das áreas. Então, está aí uma excelente oportunidade fazendo parte da fase 2 de influenciar pessoas e vender. Mas assim, eu vou querer pessoas comprometidas em aprender. É um prazer ter todos vocês aqui como meus convidados, tá? E tê-los novamente comigo na fase 2. Mas para ver quem está realmente comprometido, tá? Eu já daqui a pouquinho eu coloco no grupo do WhatsApp um link de um outro grupo específico da fase 2.
em que nós vamos conversar sobre esse projeto, tá? Vamos tirar dúvidas a mais, e ali a forma de pagamento vai ser por Pix ou por boleto. Então, cada um que estiver ali comprometido em participar da fase 2, então aí eu vou conversar com cada um individualmente e acertar essa melhor forma de pagamento. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Eu vou encerrar agora aqui a gravação, mas não precisa ir embora não, tá?